Olá, bom dia. Aqui é o professor Urivaldo e hoje eu vou fazer um vídeo sobre títulos públicos. Vou dar uma visão geral em relação aos títulos e valores imobiliários, mas o foco principal deste vídeo são os títulos públicos. Conceitualmente, os títulos e valores imobiliários são instrumentos financeiros que servem de garantia real em um empréstimo. Garantia esta que é concedida por um devedor, que é o tomador de recursos, a um credor, que é o doador de recursos. E, portanto, é um instrumento de dívida. O mercado negocia títulos de valores mobiliários de emissão privada ou pública. Os que são emitidos pelo governo federal são considerados mais seguros do que os demais papéis. Já os títulos emitidos por entidades privadas, como por exemplo os certificados de depósitos bancários, conhecidos pela sigla CDB, comportam maior grau de risco. Este vídeo abordará alguns títulos, suas principais características, regras estabelecidas pelo Banco Central em relação ao seu reconhecimento e mensuração, bem como alguns aspectos contábeis. Eu farei um outro vídeo especificamente em relação à contabilização dos títulos e valores imobiliários. Os títulos públicos são títulos de renda fixa, conforme definição pelo mercado financeiro, são aqueles para os quais existem regras definidas de remuneração, como, por exemplo, os juros que serão pagos pelo emissor ao comprador do papel. Eles serão calculados com base em juros pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes, como é o caso daqueles vinculados a indexadores, sendo os mais utilizados cupons de taxas de juros, cupons de câmbio de índices, tais como o da inflação, e percentuais de um indexador, como por exemplo 110% da variação do CDI, que é o certificado de depósitos interfinanceiros ou da variação da Selic, né? Estes papéis apresentam informações básicas tais como o emissor do papel, o prazo para resgate, o tipo de rendimento, se há cupom ou não, que é o pagamento semestral de juros. São negociados pelo mercado títulos de renda fixa de emissão pública ou privada. E o nosso foco hoje, neste vídeo, são os títulos emitidos pelo governo federal. Esses tipos de títulos, eles têm imposto de renda sobre esse ganho, esses juros. E tem uma tabela progressiva. Em títulos cujo prazo é de 0 a 180 dias, a alíquota do imposto de renda é 22,5%. Títulos de 181 dias a 360 dias, a alíquota é 20%. Títulos de 361 dias até 720 dias, a alíquota é 17,5%, e títulos acima de 721 dias, a alíquota é de 15%. Então, o governo ele privilegia aqueles que manterão esses títulos por mais de 2 anos. Em resumo, é isso. De forma geral, como renda fixa, nós temos diversos tipos de renda fixa. Muita gente não sabe, mas o aluguel de imóveis é uma forma de renda fixa. As letras financeiras do Tesouro, letras do Tesouro Nacional, notas do Tesouro Nacional, CDBs, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, debêntures, títulos de dívida agrária, entre outros. A própria poupança é uma forma de renda fixa. Quando a gente fala de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, nós temos esse fluxo básico da transação. Doadores de recursos, que são pessoas físicas ou jurídicas que investem em títulos públicos, muitas vezes por meio de uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários. Ela emite uma ordem de compra ou de venda dos títulos, a corretora executa a ordem. Então, esse doador, esse aplicador, no caso de uma compra, ele tem o dinheiro, esse dinheiro sai da conta dele, mantido junto à instituição financeira, e vai para a Selic, Sistema de Liquidação e Custódia, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O tomador de recursos, nesse caso, o governo federal, eu estou falando aqui na emissão primária dos títulos, tá? Se fosse na emissão, se fosse não direto para o governo,
mas uma pessoa comprando de outra pessoa, os recursos iriam para quem está vendendo. Nesse caso aqui, a emissão primária. O tomador de recurso é o governo federal. Ele é o emissor, o Tesouro Nacional, ele é o emissor dos títulos de dívida. Basicamente, LFT, LTN e NTN. Nós estudaremos mais à frente o comportamento e o que é cada uma delas. Esses títulos são colocados no sistema financeiro por intermédio de bancos de investimentos, bancos múltiplos e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Então, a pessoa que está investindo, está comprando esses papéis, ela passa a ser a detentora dos direitos que esses papéis comportam. Então, a primeira delas que nós estamos estudando aqui é Letra Financeira do Tesouro, conhecida pela sigla LFT. É um título de responsabilidade do Tesouro Nacional Brasileiro. São emitidos com o objetivo de prover os recursos necessários à cobertura de déficits orçamentários ou à realização de operações de crédito por antecipação de receitas para atendimento a determinações legais exclusivamente sobre a forma escritural. No Selic, tá? Não há emissão de um papel físico, é apenas escritural. No passado já existiu a emissão física. É um título de rentabilidade pós-fixada. Por que pós-fixada? Porque a Selic, você não faz a mínima ideia de quanto será a Selic daqui a um ano, daqui 2 anos ou até um prazo maior. Porque a taxa de juros Selic, ela é modificada com a intenção de se combater a inflação. Então, a cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne para definir a taxa Selic, entre outras decisões que eles tomam. É um título de crédito que consiste em promessa de pagamento em dinheiro nominativo, transferível e livre de negociação. Ou seja, quem está comprando um título público na sua emissão ou em qualquer outro momento pode negociar isso com terceiros via sistema financeiro, né? E popularmente é conhecida como Tesouro Direto Selic. No Tesouro Direto Selic você pode negociar frações de uma LFT. Aqui tem algumas informações históricas, né? Essa pesquisa foi feita para um treinamento que foi dado em 2021, né? E aqui demonstra qual era a composição da dívida pública brasileira, sendo que naquele momento da história as LFTs representavam um total de 36,96% da dívida interna brasileira. Então, quando a gente está falando em alteração para mais ou para menos da taxa Selic, nós estávamos falando em aumentar ou diminuir o custo da dívida interna. E é uma grande representatividade, esses 36%. Que mais que eu quero comentar aqui, né? Ainda conceitualmente. As letras financeiras do Tesouro, LFT, são títulos públicos emitidos originalmente, já faz muitos anos, pelo valor de R$ 1.000. E elas pagarão ao comprador de tais papéis este valor atualizado pela Selic, de acordo com o seu prazo. Com a atualização da Selic, por exemplo, em 2021, as LFTs custavam R$ 11.000 cada. Nós estamos agora em 2024, então é evidente que o valor é maior, porque esse valor lá, desde a sua origem, lançada a R$ 1.000, vem sendo atualizado ao longo do tempo. As LFTs são emitidas com prazos diversos, geralmente de curto e médio prazo. A remuneração paga aos investidores, ou seja, aqueles que compram esses papéis, a variação diária da Selic. Então, como a Selic ela pode mudar periodicamente, o cálculo da Selic que remunera o investidor é a variação diária. Isso é emitido pelo mercado, a informação de quanto é a Selic de cada dia, né? Qual o efeito no cálculo. Isso, como a Selic é uma taxa anual, para o cálculo é descapitalizada por 252 dias, que são os dias úteis, né? São descontados do ano 52 sábados, 52 domingos e em média 10 feriados. Aqui tem um outro
informativo também, né, de custo médio da dívida pública federal, em que é demonstrado pelo governo cada um dos tipos de papéis emitidos e qual o seu custo médio. Se você tiver curiosidade, pode parar o vídeo para dar uma analisada, ok? Também tem aí um histórico de títulos Selic, que remuneram Selic, que tem a nomenclatura LFT. Elas são emitidas com esse código 210.100. Tem diversos vencimentos, né? Como a pesquisa tinha sido feita em 2021, nós tínhamos títulos vencendo em 2022, 2023, início de 2024 e próximo vencimento aqui, setembro de 24, 25, 26, 27. E é assim que funciona. E também é divulgada a quantidade de papéis que foram negociados ao longo do tempo. Aqui tem um exemplo, numa planilha Excel, um exemplo do cálculo de juros, né? Como os juros são diários, nesse momento em que foi montado esse documento, nós tínhamos uma Selic anual de 2%. Ela tinha sido derrubada pelo Banco Central em função da pandemia pelo novo coronavírus, né? Para tentar ajudar a economia, e ficou por algum tempo em 2%. Então, 2% descapitalizado para um dia é o equivalente a 0,007858%. Então, num valor base de R$ 1.000, os juros de um dia dava 8 centavos. Né? Então, juros muito pequeno, porque a Selic estava a apenas 2%. Agora, em maio de 2024, está em 10,5%. Mas ela chegou a 13,75% no ano de 2022. Aqui tem mais um exemplo, se vocês quiserem ver em detalhes, podem parar o vídeo, né? De emissões de LFTs em 2020, seus códigos, né? Os seus vencimentos, quantidades negociadas, né? Informações aí estatísticas, né? Como é que é o cálculo da rentabilidade de um título público deste tipo LFT? O Tesouro Selic LFT é um título pós-fixado, como nós já explicamos. Você só saberá a remuneração total no vencimento da operação. Cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Sua remuneração é dada pela variação da taxa Selic diária, registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescido se houver de ágio ou deságio no momento da compra. Esse ágio e deságio são números bem pequenos, tá? A taxa Selic possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a compra e recebe o rendimento apenas uma vez, na data do vencimento do título, junto com o valor principal. O que a gente está dizendo aqui, na LFT, o governo remunera a variação da Selic e devolve para o investidor essa remuneração mais o valor de principal. E aqui esse gráfico demonstra qual é o fluxo de entrada de recursos e saída de recursos, né? A saída quando a pessoa compra na emissão e o retorno de principal e juros no vencimento. Mas lembrando que ninguém é obrigado a ficar com esse papel até o vencimento. Então, ao longo do tempo, a pessoa, se precisar dos recursos, pode vender para terceiros. Para entender como se calcula a rentabilidade da Selic, nós vamos apresentar a seguinte tabela aqui de informações. Né? Suponha que o investidor tenha feito uma compra no Tesouro Direto nas seguintes condições. Ele comprou um título em 15 de janeiro de 2010, nesse exemplo, e o vencimento era 7 de março de 23. Então, nesse caso em particular, comprou em 15 de 1, né? A liquidação financeira aconteceu 18 de 1 e um prazo aqui foi de
aqui era 2013, né? Então prazo pequeno, de 2010 para 2013. Em dias úteis, 787 dias. No Brasil, nós não consideramos o dia da emissão para o cálculo. Então, é como se o vencimento fosse sempre amanhã. Por isso que é considerado o dia do vencimento na quantificação de dias, né? Então, nesse exemplo, a pessoa adquiriu um título e com a variação da Selic, o preço da data de compra, quando nessa emissão, lembrando que ele comprou com o passar do tempo, então na data da compra foi pago R$ 4.112,41, né? Lá no vencimento a pessoa vai receber esse valor mais a variação da Selic. No preço pelo qual o título está sendo ofertado, já se encontra refletido o ágio ou deságio observado no momento da compra, se houver, né? Dessa maneira, não é necessário considerar as taxas no cálculo da rentabilidade. Então nós temos aí uma demonstração do valor que a pessoa pagou e quanto a pessoa terá de retorno. Nesse exemplo, no dia 15/1, o investidor desembolsou R$ 4.112,41. Quanto que vai receber 787 dias depois, que é a data de 7 de março de 2013. A gente vai ver daqui a pouquinho o resultado disso, né? A Selic remunera a variação diária. Então, se eu comprei naquela data, dia a dia vai sendo atualizado, apenas dias úteis, até se chegar ao valor no vencimento. Nesse caso em particular, se chegou a 5.514,90. Então, aquele valor que foi apresentado no início da operação, 4.112,41, atualizado pela variação da Selic, que foi de 34,10% nesse período, deu um retorno principal mais juros de 5.514,90. E como se calcula a rentabilidade efetiva para o investidor que fez essa operação? Você divide o valor da venda, ou seja, o valor recebido, pelo valor comprado subtraindo 1. E o resultado, ou seja, quanto a pessoa, o investidor, teve de ganho foi 34,10, aí num prazo de um pouco mais de 3 anos, né? A rentabilidade bruta efetiva foi de 34,10%, 787 dias. O que mais que é importante? Para encontrar a taxa de rentabilidade bruta equivalente ao ano, nós encontramos aqui a taxa total. Agora, equivalente ao ano, isso é obtido pela seguinte fórmula, né? 1 mais a taxa encontrada, que são esses 34,10, elevado ao período total, 787, dividido por 252 dias, que é o ano para fins de juros em títulos e valores imobiliários. Porque só remunera dias úteis, né? Aí subtraindo 1. Então, qual foi a taxa anual nessa aplicação? Foi de 9,85%. Uma excelente taxa, considerando a inflação da época lá em questão. A LFT, Letra Financeira do Tesouro, ou Tesouro Direto, Selic, é um título público cuja remuneração é calculada com base na variação. Eu estou repetindo isso várias vezes para você fixar, né? Os juros de um LFT são calculados diariamente. É divulgada qual é a taxa para aquele dia, tá? Os juros são calculados, como já comentei, diariamente, apenas dias úteis, né? Atualmente, a taxa Selic está em 10,5%. Pode ser que na próxima reunião do cupom seja reduzida para 10,25%, ou até mesmo para 10%. Isso o Comitê de Política Monetária é quem decidirá. Aí, continuando mais um pouco, demonstrando outros exemplos de LFTs emitidas, né? Se tiver curiosidade, você pode parar o vídeo. Então,
Historicamente, qual é o comportamento da taxa de juros Selic? Eu fiz uma pesquisa das reuniões do Copom de 26 de junho de 1996 até 8 de maio de 24. A taxa estava muito próxima de 2%, até um pouco menos. De repente, por problemas em crises internacionais, o Banco Central do Brasil foi necessário, se viu obrigado a elevar a Selic para mais de 37%. Ela recua, logo em seguida uma outra crise internacional fortíssima obrigou o Banco Central a elevar a Selic a 45%. Essa taxa de Selic a 45% aconteceu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Com certo alívio na crise internacional, crise econômica internacional, a taxa recua até 15%. E ela fica oscilando entre 15% e 20%, e um novo pico que chegou a 25%. Normalmente, essas grandes altas ocorreram devido a crises internacionais, porque a inflação brasileira não justificava uma Selic tão alta, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Passado esse grande susto, de novo ela volta abaixo de R$ 20, recua mais um pouco, a tal ponto de chegar abaixo de R$ 10, uma pequena oscilação a 12, 13%, né? Não reais por cento, depois uma nova queda, chegando abaixo de 8%, uma nova alta, voltando a aproximadamente 14,5%, e depois um grande recuo. Esse grande recuo aqui são os 2% que eu comentei devido à pandemia, né? Para não sufocar os empresários, as pessoas, a economia em geral, o governo derrubou. Passado aquele grande susto, já com a vacinação contra a Covid e tal, a economia voltando a se movimentar, o que se viu no mundo todo foi a elevação da inflação, né? Em parte em razão daquilo que foi dado para as pessoas, né? Como os auxílios que foram dados, tanto no Brasil como no exterior. A inflação no mundo todo sobe fortemente e aí o Banco Central se vê obrigado a colocar a Selic a 13,75%. De um ano e pouco para cá, a partir da posse do presidente Lula, a Selic tem sido reduzida, devagar, mas está reduzindo. Quando a gente compara a inflação que está aqui na cor, esse cor de abóbora aqui, que está meio camuflado, parecendo azul, com a Selic, a gente vê que em muitos períodos da história, a Selic ela foi muito superior à inflação, né? Apenas aqui em 2021, parte de 2020, em que a Selic foi menor do que a inflação, aquele momento em que estava 2%, né? Então, mesmo agora, ó, a quantidade de Selic superou na inflação é muito elevada. De novo, o que não se justifica. Pessoal, eu vou pausar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer mais vídeos sobre o tema e eu precisei ir de forma mais lenta para que vocês pudessem ter uma boa visão. Então, não percam o próximo vídeo falando ainda de LFT e outros títulos. Abraços!